bate-bola, Emerson Pansieri tá na área. O Cruzeiro na TBB a partir de agora. Um abraço, boa noite, Pansieri. Um abraço para você, Cirilo, pro Pansi, todo mundo que nos acompanha aqui. Boa noite. Estamos aqui para falar do Cruzeiro em nome de Betfair. Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro e tem apostas grátis toda semana. Cirilo, vamos começar falando sobre Assunção? Porque Bora. O torcedor fica naquela expectativa. E a notícia que eu acabei de apurar é que tá batendo os 9 mil vendidos. 9 mil vendidos dos 12. Então, mais 2, 3 dias aí eu tô achando que vai esgotar, né? Mesmo com todos aqueles problemas que nós já trouxemos aqui, de acomodação, de hospedagem, de aéreo caro pra caramba, de alguns problemas aí para o torcedor chegar em Assunção, no Paraguai. E aí você até colocava uma questão sua também de reflexão, se vale a pena fazer esse jogo em uma final única e até utilizando aí o país vizinho, no caso do Paraguai, se não era hora da Conmebol rever essa situação. Pelo menos o torcedor do Cruzeiro tá batendo o ponto. E aí, Cirilo, vale destacar uma coisa, depois é a chamada zona mista. E aí depende da Conmebol, né? Essa questão de onde o torcedor vai ficar, se vai ficar perto do torcedor do Racing. É óbvio que vai ter ali uma segurança, né, por parte do organizador do evento. Lembrando que o organizador do evento não é nem o Cruzeiro nem o Racing. Até a semifinal, o jogo em casa do mandante é a responsabilidade do time de casa, óbvio, né, Pansieri? Óbvio. Então, quando foi Cruzeiro e Lanús, Mineirão, Cruzeiro, na Argentina, Lanús. Agora não. O operador, entre aspas, do jogo é a Conmebol, né? Quem organiza o jogo é a Conmebol. Tanto que o credenciamento é feito pela Conmebol. Dos profissionais que vão trabalhar, de todo mundo que vai estar dentro do general Pablo Rojas. Então, depois o torcedor não vai ter mais esse ingresso, vai esgotar e aí é só ficar realmente refém aí o que a Conmebol vai disponibilizar e como vai ser aí a venda para ela. Então, o torcedor que quiser comprar precisa acelerar em relação a essa venda, e ontem nós já trouxemos a informação também, os 50 ônibus já fechados, não tem mais ônibus daqueles disponibilizados pelo Pedro Lourenço, caravana, que a gente sabe, a turma do interior, reduto, consulado, organizada, estão dentro desses ônibus. Dito isso, Cruzeiro volta aos trabalhos amanhã à tarde na Toca da Raposa e o pensamento na partida contra o Corinthians e nesse jogo contra o Racing, a preparação para esses duelos. Mas vamos falar sobre o assunto que toma o noticiário do Cruzeiro e não tem como, que é o Gabigol. Desde a sua ancoragem na jornada esportiva da Copa do Brasil, né, Cirilo, com o título do Flamengo no último domingo, e quando o Gabigol se despede do time e tudo mais, daqui a pouco tem informação do Gabigol, inclusive relacionada ao jogo de amanhã, mas o assunto do Cruzeiro atrelado a isso. E mais cedo, eu falava no Rádio Esportes que o Santos entraria na parada, que o Santos queria o jogador. E acabou se confirmando, né? O Marcelo Teixeira, que tem grana, Cirilo, vale destacar isso, né? Porque a gente fala muito do Pedro Lourenço, da turma daqui, mas lá também a turma tem dinheiro. O que a gente sabe que há um desejo do Santos em contar com o jogador. E ele disse no Redação Sport TV, vou abrir aspas aqui, vou trazer a fala do Marcelo, Cirilo. Fizemos uma proposta a ele e ao pai. Eu conheço a família, conheço o Gabriel desde adolescente. Sei do caráter deles, até o momento não me retornaram, já que estão decididos de que irão para este ou aquele clube. Estamos aguardando a decisão. O Gabigol é uma situação nítida. Conversamos com a família, temos aproximação grande porque há uma desavença que existia entre ele e o clube. No caso, o Flamengo, né? A desavença que foi exposta pelo próprio Gabigol após o jogo da final da Copa do Brasil. Quisemos saber de que maneira seria o caso futuro dele. Entendemos o caso, buscamos alternativas de parceiros para viabilizar uma proposta. E aí, é uma proposta que até em termos de salário, é um salário bem acima do que o Cruzeiro estaria disposto a oferecer, né? Teria aí uma quantia acima do que o Cruzeiro estaria disposto a oferecer. Nós trouxemos essa informação ali por volta de 11h30 e depois os outros veículos foram também trazendo essa informação e foram ampliando. Mas certo é que vamos dizer, nós estamos adotando essa postura de apuração com cautela e com muito respeito ao ouvinte da Itatiaia, né, para não trazer nenhum balão de ensaio, mas é o que dá para dizer, o Cruzeiro não tá sozinho nesse interesse pelo Gabigol, Cirilo.
Ô Panzi, a leitura que você faz disso, cara, e o Marcelo Teixeira garantindo que há uma proposta concreta, o Cruzeiro em cima dessa história também foi amplificada aí no fim de semana. Como você observa isso, Edu? Cirilo, eu acho absolutamente normal, cara. Se o Cruzeiro tivesse atrás do Zé das Couve, talvez ele estivesse sozinho na negociação. Ele tá atrás do Gabriel Barbosa, do Gabigol. E a partir do momento que o jogador se despede, fala que vai deixar o Flamengo, outros grandes clubes vão sondar, vão buscar saber as condições, vão procurar o atleta, os agentes do atleta e vão tentar contar com o jogador. É muito talento, ainda tem uma idade que pode entregar demais, 28 anos. Muita gente fala, o auge da carreira do Gabigol já passou, mas o auge da carreira dos atletas hoje em geral é essa idade aí, 28, 29, 30 anos. E é óbvio que um cara dessa qualidade, desse tamanho no futebol brasileiro, não ia ser só o Cruzeiro na parada. Então eu encaro com absoluta normalidade, só não pode virar leilão. O Cruzeiro faz a proposta dele, oferece e chega onde pode, e cabe ao atleta, aos seus agentes, aceitarem ou não e também olharem as outras propostas, escutarem as outras propostas. É normal no mercado, é normal no mundo do futebol. Estamos falando de um grande jogador de futebol, de um dos maiores nomes do futebol brasileiro, que atuam aqui no futebol brasileiro, e sinceramente não vejo nada de errado em outra equipe aparecer para tentar contar com o Gabigol também. O Gabigol é um dos caras mais decisivos do futebol brasileiro nas últimas temporadas. Os números dele pelo Flamengo são assombrosos. Ele fez grandes decisões e grandes temporadas pelo Flamengo. É um fato que as últimas temporadas não foram positivas. Ele perdeu espaço no elenco. Ele teve questões também que ele considera, por exemplo, desavença com o técnico Tite, que acabaram, na visão dele, impedindo um pouco de espaço, e acho que em parte também ele tem até certa razão. Não dá pro Gabigol ser cogitado de ficar atrás do Carlinhos, por exemplo, lá no Flamengo. É só um exemplo nessa situação, mas o titular lá era o Pedro e continuaria sendo, porque o Pedro atua hoje num melhor nível. Mas, pelos valores que estão sendo citados aí, Edu, essa história do investimento de 3 milhões... O outro ponto é que o Gabigol ainda é muito jovem, tem 28 anos e muito tempo de carreira ainda pela frente. É um investimento que você considera válido, Edu? Se o Pedro Lourenço tem, né? Ele é o dono do clube, ele é quem põe o dinheiro, e se ele tem esse dinheiro, se ele tem a condição de pagar e, além disso, investir em outros nomes, o Cruzeiro não precisa só do Gabigol, né? O Cruzeiro precisa, se quer buscar conquistas, se quer bater de frente com outros clubes hoje no futebol brasileiro que estão chegando sempre nas competições, Palmeiras, Flamengo, Galo, Botafogo, o Cruzeiro vai precisar trazer mais reforços além do Gabigol. E se o Pedro Lourenço tem um investimento a ser feito além do Gabigol, reforçar a equipe em outros setores, com outros grandes nomes, eu não vejo problema nenhum. Depois das SAFs, depois que os clubes têm seus donos, né, foram adquiridos por donos, esses caras sabem muito bem o que fazem com o dinheiro, e se eles têm esse montante é porque eles são muito competentes na vida empresarial, né? Então, se o Pedro Lourenço tem esse dinheiro para pagar o Gabriel Barbosa, quem sou eu para discordar? Siga Emerson Pansieri. Inclusive, tem uma matéria no nosso itatiaisport.com.br do Parrella, do nosso Leonardo Parrella, que no século só um atacante do Cruzeiro teve média superior ao Gabigol. O spoiler eu vou trazer, é o Fred, mas aí com detalhes de números é só acessar o nosso site e ver na íntegra e ler essa matéria na íntegra, que aí tem, por exemplo, o Wellington Paulista que tá na lista, outros jogadores também que entram aí nesse levantamento feito aí pelo Parrella em relação a jogadores. É bom também que a turma vai se lembrando de quem teve com a camisa do Cruzeiro, enfim, e de um que pode, né, vestir a camisa do Clube Celeste. Então, Cirilo, o que dá para destacar é que o Cruzeiro continua mudo em relação a esse caso. É um jogador que interessa há muito tempo, mas o Cruzeiro está observando toda essa situação, como disse o Panzi. Estranho se não fosse assim, né, pelo tamanho do Gabigol e pelo que ele representa dentro e fora de campo, né? Porque fora de campo também o Cruzeiro, se traz esse jogador, com certeza vai armar alguma situação favorável a marketing, ao programa Só 5 Estrelas, essa aproximação, enfim, com a torcida, ativação nos Estados Unidos nesses jogos que vai ter no Inter & Co Stadium, né? Enfim, é uma situação toda essa que está sendo monitorada pelo clube, e com certeza a turma do comercial também olha isso com bons olhos. Ô Cirilo, outra situação que eu vou trazer aqui tem a ver
com a preparação do time para esse duelo contra a equipe do Racing, porque esse time volta aos trabalhos amanhã e muita gente está achando que vai ter folga ali no fim de semana. Não. Pelo menos a informação que a gente tem é que vai direto esse trabalho que recomeça amanhã e aí para o duelo contra o Corinthians, né? O time viajando na terça para São Paulo à tarde, depois faz esse jogo de manhã na quarta-feira e embala o destino para o duelo contra o Racing. Em relação à preparação do técnico Fernando Diniz, vamos esperar o que vai ser dito em relação ao Wallace. O Wallace que foi baixa no último jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro fez um exame no jogador que viu uma possibilidade de uma lesão, e é uma lesão que poderia atrapalhar essa reta final do jogador dentro da Copa Sul-Americana, também nesses jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se ele vai fazer algum tipo de preparação à parte, se ele vai estar inclusive na lista, né, dos atletas que viajarão para essa empreitada fora de casa, São Paulo e Assunção, mas é uma dúvida hoje que dá para colocar uma interrogação essa utilização do Wallace, mas fica a boa impressão do que apresentou o Lucas Silva para esse confronto aí, esse compromisso contra o próprio Corinthians. Merece o Lucas uma oportunidade, uma sequência. Como é que você enxerga esse meio campo aí pro jogo da Sul-Americana, Edu? Eu gostei da atuação do Lucas Silva, tá? Aliás, a gente não tem raiva de jogador, né? Nós falávamos aqui, o torcedor às vezes pega no pé de um ou outro, mas o Cruzeiro com o Lucas Silva, naquela época no turno, com o Seabra, o Cruzeiro estava muito bem. O Lucas Silva é um cara que tem a capacidade de encostar no primeiro volante ou próximo aos zagueiros e deixar o Matheus Pereira mais próximo do ataque. Ao invés do Matheus Pereira baixar, o Lucas Silva tem essa capacidade. Então ele deixa o Matheus Pereira com maior liberdade de movimentação lá na frente. Eu estou falando isso dentro do modelo de jogo do Fernando Diniz. E eu acho que sim, que merece uma oportunidade. E para o jogo contra o Corinthians, provavelmente o Fernando Diniz deve utilizar muito jogador titular, né? Porque o Cruzeiro vai para uma grande decisão no dia 23. O último jogo contra o Criciúma no dia 9. Ao mesmo tempo que você vai jogar às vésperas da final, você não pode ficar 13, 14 dias parado também, né? É um espaço grande, né? Preocupante, você tem que ter ritmo de jogo. Então, a gente possivelmente vai ver o Cássio fazendo seu primeiro jogo na Arena Corinthians. A gente vai ver essa turma que tem jogado como titular atuando. Você tem 5 alterações para fazer, você pode começar com alguns no banco, entram durante o jogo. O que não dá é para perder ritmo para uma final de Copa Sul-Americana. Então, para esse jogo contra o Corinthians, acredito que muita gente titular vai estar em campo. Só o Cássio que eu acho que tem um fator emocional aí que pode ficar para depois, será que não? O goleiro tem que jogar, cara. Quase 15 dias sem jogar. Tudo bem, tem. Mas será que vai? Tem que ir. Será que vai, Pansieri? Cirilo. Interrogação. Pode talvez ir para ficar no banco, ou talvez dar uma segurada, não sei. Ele estava pendurado, né? E ele estava pendurado no último jogo, continua pendurado, daquela lista gigante do Cruzeiro, de 14 caiu para 12, né? Porque só o Matheus Pereira e Caio Jorge que tomaram cartão. Vamos ver como é que vai ser esse planejamento do Cruzeiro para esse duelo. Uma coisa é certa, quem vai para Assunção, depois segue destino quem vai para São Paulo segue esse destino aí para a cidade, vai para São Paulo, depois vai para Assunção. Agora, uma coisa, deixa eu só trazer uma informação aqui, ô Cirilo, porque é rapidinho, tá? Eu sei como é que hoje tá corrido. Um exemplo, se o Gabigol chegasse, né, numa possibilidade do Gabigol chegar, o Cruzeiro não trabalharia com esse valor dos 3 milhões, sabe? Entre luvas e salários, o Cruzeiro trabalharia com algo bem menor. O Cruzeiro não vai entrar em leilão, mais que isso não tem condição. No máximo aí, num valor aí dos 2, que colocou mais 3, aí algo que seria bem puxado. Pelo menos é uma apuração que eu tenho e que eu obtive em relação a esse caso do Gabriel Barbosa. E não tem que entrar em leilão, cara. O Cruzeiro faz a oferta, cara, 2 milhões, 2 e pouco. É um salário espetacular para futebol brasileiro. Maluco. E se vem outra equipe, gente, eu repito, se aparecer outra equipe, o Santos ou qualquer outra, é normal. A gente tá falando de um baita de um jogador, não é o Zé das Couve. O Cruzeiro não vai ficar sozinho nessa. Ele chega aonde pode. Chegou outro clube e ofereceu mais um caminhão de dinheiro, agradeça e vai atrás de outro grande jogador. O recado que o Cruzeiro tá passando ao mercado já é muito grande.